Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Que a paz do Senhor Jesus possa encontrar você aonde você esteja agora nesse momento. Eu estava analisando aqui a respeito da graça do Senhor Jesus. E como muitas das vezes, assim como aconteceu comigo, a gente vem para o Evangelho e a gente quer trabalhar para o Senhor. A gente quer trabalhar, a gente quer fazer. E muitas das vezes a gente pensa que o nosso trabalho, que a gente faz na igreja, é algo que, caramba, estou fazendo isso e uau, agora Deus vai me abençoar, Deus vai me salvar por isso. E isso, na verdade, é só uma consequência daquilo que a gente já obteve do Senhor Jesus. O trabalho para o Senhor é uma consequência de uma gratidão que a gente tem para o Senhor Jesus, daquilo que a gente recebeu, que é a graça, que é o favor imerecido, que é algo que a gente nunca iria poder pagar ao Senhor, e agora Ele nos dá, a gente, por estarmos gratos, nós fazemos para o Senhor. E eu analisando aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, ele diz assim: de maneira que a lei se tornou o nosso guardião. Outras traduções dizem aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a nossa justificação agora ela vem pela fé. Algumas versões não falam guardião, ela chama de aio. E eu estava analisando que aio é uma palavra grega que significa educador ou alguém que educa, né? Geralmente uma pessoa que conduz uma criança. Em outras palavras, a lei ela estava sendo uma forma de conduzir aos judeus a Cristo. E isso é o que está falando aqui no livro de Gálatas 3:24. De maneira que a lei se tornou o nosso aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados não pelas obras, não pela lei, mas pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Vamos agora ver o livro de Romanos 3, 20, 27 e 28. Versículo 20 do capítulo 3 de Romanos diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a lei ela veio para nos mostrar o nosso pecado. Por exemplo, se a gente está dirigindo o nosso carro numa rua, e se nessa rua não tem nenhuma sinalização de velocidade, se não tem um stop, se ela não tem um sinal de pare, se ela não tem um semáforo, a polícia ela nunca vai poder nos parar dizendo que a gente ultrapassou o limite de velocidade, ou que a gente ultrapassou o sinal vermelho ou não parou num sinal de pare. Por quê? Porque não tem lei. Então, é o que está dizendo aqui. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando existe uma lei de trânsito que diz que você tem que andar a 40 km por hora e você anda acima, então a lei está mostrando que você está errado. Da mesma forma, é a lei que a gente aprende que quando mostra quanto erramos, quanto não conseguimos cumprir aquilo. A gente vê pelos 10 mandamentos quantas das vezes a gente passa a nossa vida tentando cumprir aquilo. E em algum momento a gente falha um ou em outro, né? Então, no versículo 27, diz assim: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos, versículo 28 de Romanos 3, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei.
Vamos ver agora o que está escrito em Gálatas 2,16. Diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, isso coloca a motivação do nosso coração. Nós praticamos, nós fazemos, mas isso não pode ser. Todas as coisas boas que fazemos não pode ser um motivo pelo qual achamos que Deus vai olhar melhor para nós, vai achar que nós somos, caramba, olha como Ele está fazendo. Não, você o faz porque alguém fez por você primeiro, e que isso venha, assim como a gente leu lá em Gálatas 3:24, que isso é para nos conduzir a Cristo, para sabermos que hoje nós fazemos não para sermos, mas porque já somos. Quando aceitamos ao Senhor Jesus, automaticamente a graça do Senhor Jesus nos encontra e a gente é salvo nele. Olha só, ainda em Gálatas, capítulo 3, versículos 2, 5, 10 ao 14. Diz assim, capítulo 3, versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? O versículo 5. Aquele que lhe dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Você vê, a prática da lei não realiza nada. E ele está perguntando, é com a prática da lei ou pela fé com como você recebeu essa palavra? Irmãos, a gente precisa estar com essa palavra no nosso coração viva. Essa palavra de vida que o Senhor Jesus ele nos fala todo esse tempo. Ela arde do nosso coração, ela precisa arder no nosso coração. Versículo 10, capítulo 3 de Gálatas. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro dessa lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, não pelas obras, pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então, a prática da lei agora, ela não vai ser mediante a querer ter justificação, mas a gente, porque nós temos o Senhor Jesus em nós, nosso desejo agora é de praticarmos a lei. Você vê que o próprio Senhor Jesus, ele pega de todos os mandamentos, ele encurta. E ele fala agora você ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você vê, se você ama o seu irmão, cara, você já não vai matar, você já não vai cobiçar, você já não vai fazer mais nada disso, entendeu? É automático. Versículo 8 ainda diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, através dessa palavra, Deus ele nos abençoou para que nós, os gentios, também recebêssemos dessa promessa. Aleluia! Olha aqui também Gálatas 3, 25, versículo 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle da lei do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Não mais sobre o controle da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Crendo, o versículo 27 eu vou ter que ler.
pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, a gente está revestido não pelas boas obras, mas estamos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, através do madeiro, através da morte do Senhor Jesus, através do momento que a gente reconhece os nossos pecados. A lei, ela veio justamente para mostrar que somos falhos, que não conseguimos cumprir nada daquilo que está ali, e aí a gente se rende ao Senhor e fala: Senhor Jesus, não consigo. Eu não consigo, é difícil de cumprir todas as coisas. Aí é interessante que quando a gente entende que a gente é justificado mediante a fé, e aí a gente sabe que, Senhor, eu tentei. É interessante que Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo em nós e a misericórdia dEle é que nos atrai. Ele olha para nós, a misericórdia dEle, quando vê o sangue de Cristo em nós, uau, eu vou ter que perdoar por causa do meu filho. E é interessante, gente. Glória a Deus. Olha agora Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Então eu digo para você assim, muitas das vezes você de repente se encontra, poxa, como eu falho, como eu erro, como eu não consigo. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. O que vai justificar a você não é as coisas boas que você faz, mas sim Cristo. Eu não sei se já passou por você que às vezes você fica em jejum, fica todo aquele tempo e de repente você faz uma coisinha, uma palavra, algo que vem e você parece que você vai estaca zero. Não, irmão, em nome de Jesus, você não desiste. Você não desiste, você levanta a sua cabeça, olha para o Senhor Jesus. Porque não é através desses seus atos que você vai ser justificado pelo Senhor. Nós temos que, sim, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que nos sacrificar para o Senhor. Mas entendendo que não é essas atitudes de sacrifício que faremos sermos justificados pelo Senhor. Mas fazemos isso para que Ele consiga, para que a nossa carne seja queimada e para que o Senhor Jesus, a cada dia mais, Ele consiga trabalhar em nossos corações. Que quando jejuamos, quando a gente faz esse propósito de sacrifício, isso queima a nossa carne. E isso faz com que o nosso eu fique menor. É uma gangorra. Se a nossa vida carnal está lá embaixo, a espiritual está lá em cima. E existe uma luta entre a carne e o espírito o tempo inteiro. Não que isso vai justificar você. E você não tem que ficar desanimado. Pelo contrário, você tem que continuar sabendo que, graças a Deus, Senhor, eu errei aqui, mas graças a Ti que morreu naquela cruz por mim e por Ti eu fui justificado. Aleluia. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, capítulo 4. Olha o que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, sabendo que Ele veio para cumprir, porque a lei aponta para Ele. Então, Ele não poderia abolir, deixar a lei. Porque você sabe que naquela época, os fariseus, mas você está fazendo isso, você não pode fazer isso. E muitos deles achavam que Jesus ele veio para olhar a lei como algo ruim. Pelo contrário, ele cumpriu toda a lei. Ele não aboliu a lei, ele não aboliu os profetas, porque eles estavam apontando justamente para o Senhor Jesus. Ele precisava cumprir essa lei. Olha agora, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele é nascido de mulher, ele se torna um homem, ele vem debaixo da lei para que ele possa cumprir a lei. Interessante, né? Para que ele possa, nascido debaixo da lei,
Aí o versículo 5 diz: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio como homem, ele cumpriu toda a lei, agora ele tem autoridade e ele nos adota como filhos. Já não somos filhos, não somos justificados mais pela lei, porque antes de Jesus a justificação era feita pela lei, mas agora em Cristo Jesus somos justificados pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender: todas as festas do Antigo Testamento, a circuncisão, as ofertas, o tabernáculo, tudo isso aponta para Cristo. Você vê a Arca de Noé lá no Antigo Testamento, ainda no início da Bíblia, lá em Gênesis, a gente vê que a Arca de Noé representava Cristo. A única porta aberta para a salvação das pessoas do dilúvio era aquela porta da arca. E hoje, a única porta que existe que nos leva a Deus para a salvação é Jesus Cristo. A Arca de Noé representava Cristo Jesus. E a gente precisa entender que só existe salvação através de Jesus Cristo. Olha só que interessante, estou quase finalizando. Lucas no capítulo 24. Eu queria ler aqui um pedaço a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece para os 2 discípulos que estão regressando no caminho de Emaús. E no versículo 25, depois deles falarem tudo o que estava acontecendo para Jesus e não conseguirem identificar que Jesus é que estava com eles, isso é interessante, né? Às vezes Jesus prega para a gente e a gente não consegue se arrepender. O próprio Jesus estava falando com eles e eles ainda estavam ali querendo pregar para Jesus. Já aconteceu com você? Quando você está passando uma dificuldade e Jesus parece que ele está falando com você e você, não, Senhor, você não está entendendo. Você não está entendendo o meu problema. E Jesus no versículo 25 fala assim, eles disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo em que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ao 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele. Dele quem? De Jesus, em todas as escrituras. Então Jesus ele foi falando para ele o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Foi falando dos profetas e que todos os profetas estavam apontando para o Senhor Jesus. O Pentateuco aponta para o Senhor Jesus. Os profetas apontam para o Senhor Jesus. Olha agora o versículo 44 e 45 do mesmo capítulo 24, quando Jesus ele reaparece para os discípulos discípulos ficam com medo, achando que é um espírito. O versículo 44 disse assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora ele aqui incluiu os salmos. Olha o 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Gente, que Deus ele possa abrir o meu entendimento e o seu entendimento. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Os profetas, o Pentateuco, os Salmos, tudo isso simplesmente apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu também não poderia deixar de mencionar a respeito daquele texto de Jacó, né? Eu creio que todo mundo já ouviu de alguma forma falar de Jacó. A partir de Gênesis capítulo 27, aquela parte que Jacó ele encontra Raquel e ele conversa com Labão, e Labão fala com ele, que é o sogro dele, o pai de Raquel. Tá bom, você pode trabalhar para ter Raquel, já que ele não tinha um dote, então ele trabalharia 7 anos para poder ter Raquel. Depois que ele trabalha 7 anos, ele parece que embebedaram ele e na noite de núpcias entregaram para ele a outra filha, a irmã mais velha de Raquel, que era Lia.
E no outro dia, quando ele acordou e viu que Lia estava do lado dele, ele foi lá e falou com Labão: você me enganou. Eu trabalhei 7 anos para ter Raquel e você me deu Lia. E muitas das vezes a gente luta, trabalha, querendo ver resultado e não vem aquilo que a gente recebe. E olha o que acontece. Labão fala com ele assim: a gente não tem costume aqui de dar filha mais nova casar primeiro. Mas se você quiser, você pode ter Lia. Termina os seus 7 dias. Termina os seus 7 dias com Lia, suas núpcias com Lia. E você vai ter Raquel. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele terminou os 7 dias de núpcias com Lia. E aí ele casou com Raquel. Ele teve as núpcias com Raquel. E aí sim, já com Raquel, tendo a Raquel como sua esposa, é que ele foi trabalhar os seus 7 anos. Qual é o significado? De várias coisas, mas Deus colocou no meu coração, a gente tem estudado isso na nossa igreja. E qual seria um dos significados relacionados a esse texto? Quando a gente não tem o Senhor Jesus, quando a gente não tem a revelação de quem o Senhor Jesus é, a gente quer trabalhar, a gente quer ser justificado. E a Bíblia fala assim, que o que uma mão sua, que a sua mão direita faz, a mão esquerda não tem que ver. E quando alguém vê algo que a gente já fez, a gente já teve o nosso galardão por aquela atitude. E que automaticamente, muitas das vezes a gente trabalha para a gente ser justificado, para que alguém veja o nosso trabalho, para que a gente consiga obter algo. Qual tem sido a intenção do nosso coração? Mas que a intenção do nosso coração não venha trabalhar para obter, mas que, já que você já obteve, agora você trabalha por gratidão, por amor ao Senhor Jesus. Isso acontece com Jacó. Ele trabalhou para ter Raquel e teve Lia. Mas depois, é como se ele tivesse, agora você tem o Senhor Jesus, depois dos 7 dias, 7 significa completude. 7 significa a perfeição, a completude. Deus ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Depois da completude, depois que somos completos, você vê a mulher samaritana, Jesus falou com ela, você teve 5 maridos e o 6º que você não é seu marido. E Jesus é justamente o 7º homem que aparece para aquela mulher, mostrando que agora ele é o marido que ela iria ter, que iria fazer ela jorrar água de vida eterna de dentro dela. Não iria ser pesado, você não iria ter um peso para fazer, mas agora porque você já tem, você larga o balde, você não precisa ficar mais indo em poço e enchendo água para matar sua sede de pouco em pouco, porque você já tem a fonte da vida dentro de você. E agora Jacó, ele trabalha 7 anos, não mais para obter a Raquel, porque agora ele já tem a Raquel, mas sim ele trabalha em agradecimento, com prazer de já ter a sua esposa do seu lado. Que o Senhor Jesus possa colocar isso no seu coração. Não é nada do que você faz que vai justificar você, mas Ele, aquele que entregou seu único filho, essas coisas, as leis, tudo isso apontava para o Senhor Jesus. A Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Toda a Bíblia é simplesmente a respeito de quem Jesus é. Quando nós entendermos que já temos essa salvação e agora nós fazemos porque nós temos, você vai ver a diferença de quão leve você vai estar, não tendo que se preocupar de fazer para ser ou para ter, mas porque você já tem, porque você já é salvo. Agora você faz em gratidão e amor ao Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar você com essa palavra. Creia no Senhor Jesus. Tudo aquilo que você faz é muito bom quando você entende que faz por gratidão e não por necessidade. Amém.